Estamos gravando. Vamos lá. Gente, boa, graças a paz. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Já cantamos, já pegamos os avisos aí, já oramos pelos nossos queridos e agora nós vamos estudar. Hoje nós vamos para um texto bem difícil da Carta aos Gálatas, mas muito necessário, muito importante. O difícil aqui não é nem difícil a partir do ponto de vista da técnica, né? Mas é mais porque Paulo utiliza de uma forma de interpretação aqui que exige bastante, como é que eu posso falar, conhecimento do Antigo Testamento e de uma técnica de leitura, na verdade, de interpretação bíblica que não nos é comum. Só a nível de introdução, existe um tipo de literatura na Bíblia que nós não temos em português nem paralelo, que é o tipo de literatura apocalíptica. Apocalipse não é apenas um livro, mas é, sobretudo, um tipo de literatura. O livro, os textos apocalípticos, né, como Daniel, um capítulo 24 de Mateus, se não me falha a memória, o próprio livro do Apocalipse, é um tipo de literatura que, como eu falei, não temos paralelo em português e que trabalha de forma alegórica. Ou seja, esses textos, eles não podem ser lidos de modo literal. Ok? As irmãs e os irmãos sabem que a Bíblia, na verdade, é uma coletânea de livros. Isso aí todo mundo sabe, né? Cada grupo de livros é um tipo de literatura. Como assim? Existem os livros da lei, que é o livro de Levíticos, né, Deuteronômio, são leis. Existem os livros históricos, existem as sagas, certo? Que é a narrativa a história de um personagem que tem vários episódios. Existe o tipo de literatura mitológica, e aí vai toda a cautela do mundo para falar sobre isso, porque esse conceito de mito, eles têm várias perspectivas. E o mito, na religião, não é a mesma ideia do que a gente conhece como mito, por exemplo. O mito do Saci Pererê, o mito... Não é nesse aspecto, tá? Mito, em linhas gerais, assim, sendo bem simples, é tudo aquilo que eu não posso provar, certo? Vou dar um exemplo. Não temos comprovação histórica da existência de Adão e Eva. Não quer dizer que eles não existiram. Só não tem uma comprovação histórica. Ok? Então, o que é que alguns biblistas preferem dizer? Que ali foi uma história para nos contar como as coisas deram início. Nós, que somos crentes em Deus, cremos que no princípio, Deus. Ok? Então, é um tipo de compreensão mitológica que é bem diferente do que nós compreendemos hoje, né? Mito hoje a gente tem como mentira ou com uma coisa que não é verdadeira. No contexto da religião, não é necessariamente isso, né? Então, mas é um tipo de literatura na Bíblia. Tem as parábolas, tem as cartas, a gente já sabe, tem os livros históricos e tem essa literatura que eu acabei de falar, que é a literatura apocalíptica, né? O autor de um texto apocalíptico, ele se ocupa de construir imagens. Então, você vê lá no livro do Apocalipse de João, por exemplo, monstros, 7 cabeças, 7 montes, 7 chaves, candeeiros, candelabros. Aí tem um monte de coisa, e quem não sabe ler faz uma confusão. E a prova dessa confusão é que o Apocalipse é um livro de esperança. Mas tem um monte de gente que morre de medo de ler o Apocalipse. Então, olha como uma coisa é. O livro que era para ser lido e encher nosso coração de esperança, né, que, em linhas gerais, o que o Apocalipse diz para a gente? Que no final, todas as bestas do mundo cairão por terra e o nosso Senhor triunfará e aqueles que creem nele triunfarão juntamente com ele. Ponto, é isso que está dizendo. Não tem besta que dure para sempre. Seja essa besta um sistema, um presidente, uma realidade, não importa. Toda besta cairá por terra mais cedo ou mais tarde, essa é a nossa esperança, e é isso que nos faz continuar crendo na vida. Pois bem, estou falando tudo isso para falar de uma técnica de interpretação que cabe nessa perícope que nós estamos estudando aqui, que é a análise bíblica a partir de alegorias. Como assim? O autor vai no texto e não lê ele de modo literal, mas pega as figuras para ilustrar o que ele quer dizer. Ok? Vamos fazer isso. Mas vamos lá. Nós estamos em Gálatas. Isso aqui foi apenas a introdução. Gálatas,
capítulo 4, versículos de 21 a 31. Pegue sua Bíblia, por favor, vamos ler. Lerei na versão da NVI, Nova Versão Internacional, mas depois eu vou fazer uma leitura de um trecho na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu peço que vocês me acompanhem aí, porque todo cuidado é pouco para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Só mais uma observação. Lembre-se que esse capítulo 4, ele está falando da dicotomia entre escravos e livres. Tá? Ele utiliza o primeiro argumento e agora ele parte para a segunda argumentação, que é utilizando a figura de Sara e de Agar, contexto lá de Abraão. Vamos lá? Texto. Assim, os slides estão aparecendo bem aí? Tá ok, Neto? Tá dando para aparecer? Vamos lá. Digam-me vocês, disse Paulo, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração ou como alegoria. Algumas versões têm isso. Importante esse destaque. Perceberam aí que Paulo está falando, né? Isso aqui é usado como ilustração, como alegoria. Essas mulheres representam 2 alianças. Fiz uma besteira aqui. Desculpem. Volte. Perdão, gente, deu uma travada aqui, mas deixa eu ir para o texto original. Pronto. Versículo 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu de uma promessa. 24. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Destaque essa palavra aí, 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas da Jerusalém do Alto é livre, e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Até aí. Que texto complicado, hein, gente? Não sei vocês, mas a leitura inicial desse texto aqui é difícil. Até porque parece que Paulo está dando ênfase a uma injustiça, né? Parece que está, poxa, H já sofreu, aí Paulo ainda pega essa situação aí para... Mas como eu falei, o que nós estamos lendo aqui é uma técnica de leitura e, sobretudo, interpretação alegórica. Mas vamos lá. Como eu já disse, para muitos biblistas esse é um texto mais difícil da Carta aos Gálatas. Isso porque, além de exigir conhecimento prévio do Antigo Testamento, você tem que saber o que está acontecendo aqui lá no Antigo Testamento, o apóstolo faz uso de uma técnica de interpretação muito comum entre os rabinos, mas pouco conhecida entre os cristãos modernos, desculpa esse aí, que é a alegoria. Não faz parte da nosso hábito de leitura, esse modo alegórico, né? Aí, como eu imaginei que, como eu sei que é um texto difícil, eu vou citar alguns autores aqui para embasar o que eu estou tentando dizer. O primeiro é o William Barclay, que foi citado por Marx outro dia aí, ele utilizou para fazer um comentário quando ele deu aula aqui na EBD, e aí Barclay ele explica bem isso aqui, de uma forma bem legal, o que ele diz. Aqui palavras literais dele, tá, gente? Quando interpretamos uma passagem como essa, sempre devemos lembrar que para o judeu devoto e estudioso, especialmente para os rabinos, uma pausa.
Lembre-se que Paulo era rabino, Paulo era um estudioso, Paulo era alguém que conhecia a lei, sobretudo o Antigo Testamento. Paulo era fariseu. Então, para o rabino, a escritura tinha mais de um sentido, ou seja, para os rabinos não tinha problema nenhum compreender que a Bíblia é um texto polissêmico, ou seja, pode ser lida a partir de várias perspectivas, tem vários sentidos. E pode-se dizer, com verdade total, que o sentido literal, com frequência, era considerado menos importante. Olha que interessante. Olha que interessante. Para os rabinos judeus, toda a escritura, toda a passagem da escritura possuía 4 significados. Primeiro, o significado literal, peshat, que é o quê? Aquela leitura devocional que você faz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Pronto. É simples. Você leu ali, a Bíblia está dizendo que o Senhor trata a gente como um pastor da sua ovelha. Mas aí no segundo estágio, que é o sugerido, é aquela interpretação que você faz. Né? Logo, se o Senhor é o meu pastor, ele vai cuidar de mim. Certo? Terceiro estágio, derush, o significado implícito, que se deduzia por meio de investigação. É um trabalho mais acurado, é quando você vai a fundo ali no texto, e é o que a teologia chama de exegese, quando você vai um pouco mais a fundo no texto e faz um trabalho de extrair o que está posto ali. E, por fim, o sentido alegórico, né? Que é mais ou menos o seguinte: ok, Paulo colocou esses referenciais aí, mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Para os rabinos, esse quarto estágio é o mais... como é que eu posso falar? É o mais sofisticado. É o que mais a gente pode aproveitar de um texto das Escrituras. Até aí, tudo bem, gente? Ok? Eu não estou vendo todo mundo, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, liga o microfone e fala. Senão, eu vou seguir. Pastor, tá bom? Nesse caso, alegórico. Pode falar, Malu, estou te ouvindo. Nesse caso, o alegórico, a gente poderia entender como sendo mais significativo para os rabinos. Nesse caso, você vai colocar para você entender melhor. Seria isso? Isso, exato. Mas assim, entenda como um processo gradual. Ele entende a forma simples literal, ele entende o sentido sugerido, ele compreende o sentido implícito até chegar no alegórico. Não é chegar no alegórico só, é uma crescente, exato. A gente vê isso muito bem, como Paulo fala aqui no capítulo 4, né? Que essa doutrina que ele explora aqui nesse trecho, ele vem construindo, né? Ele vem construindo, falando por que a escravidão, por que a liberdade, por que nós somos livres, por que a lei escraviza. Ele vai construindo até chegar nesse trecho aqui dessa perícope, que é o sentido alegórico. Perícope, as irmãs e irmãos sabem, né? Que são esses trechos, já falei isso algumas vezes, né? Que são esses trechos que estão dentro de um texto maior. Né? Então, capítulo 4, tem versões que separa esse capítulo 4, né? O que é trabalhado no capítulo 4, desde o versículo 26 do capítulo 3. Então, percebam, o tema da escravidão e da lei começa no versículo 15 do capítulo 3, que ele vai falando sobre a promessa e ele vai desenrolando. Então, perceba que se você for ler depois atentamente, perceba que ele vai trazer no sentido simples e literal, vai para uma aplicação mais imediata, aprofunda o texto de modo exegético, até chegar aqui onde ele está nesses versículos que nós acabamos de ler, que é o sentido mais alegórico. Ok? Tá aí, tudo bem, gente? Vou avançar, hein? Vamos lá. Então, esse é o William Barclay que fala isso. O próximo que eu trago aqui para nos ajudar é o professor Roy Code, que ele é um dos comentaristas desse comentário aqui grandão, não sei se vocês estão vendo aí, que é o comentário da NVI organizada pelo F.F. Bruce, que é um dos referenciais mundiais de interpretação bíblica. E aí o Code fala o seguinte: esse tipo de argumentação não combina, preste atenção, com a mente moderna, mas Paulo está combatendo um método de debate que foi usado contra ele por seus oponentes no campo dele. Ou seja, Paulo vai aos judaizantes, vale lembrar que ele está conversando com os judaizantes, e combate os judaizantes dentro de uma prática que era comum entre os judaizantes, entre os rabinos. Por isso que ele utiliza, nesse momento, dessa técnica. Então, por que ele faz isso?
para que ninguém se sinta tentado facilmente. Leon, por que essa observação é importante? Para que ninguém se sinta tentado a ir para uma exegese. E isso só dá uma explicação rápida sobre essa filigrama aí do grego. Existem duas palavras sobre interpretação, exegese e exegese. Exegese é extrair do texto o que ele está querendo nos dizer. E exegese é o contrário. É eu colocar no texto o que eu acho que o texto está dizendo. Entenderam a diferença aí? Então, o que Code fala é o seguinte, olha, Paulo, eu vou voltar ao início. Esse tipo de argumentação não combina com a mente moderna, mas Paulo está combatendo o método de debate que foi usado contra ele por seus oponentes. É importante falar isso para que ninguém se sinta tentado facilmente a escorregar para um tipo de exegese. É bom observar que o apóstolo faz uso da alegoria somente em relação à doutrina que ele já estabeleceu por meio de uma cuidadosa exegese. Então, foi o que eu falei. Paulo vai construindo o seu raciocínio, seguindo todas essas etapas aqui que o Barclay fala, né? Então, ele primeiro traz o texto, faz um sentido simples literal, passa por sentido sugerido, faz uma exegese para depois já mostrar o alegórico. Se pularmos do texto para o alegórico, corremos um sério risco de fazer uma exegese, não uma exegese. É o que geralmente as pessoas fazem com o texto de Apocalipse. Lê o Apocalipse e acha que está dizendo isso ali e fazem isso porque não conhecem o que esse tipo de literatura propõe. Ok, gente? Tá nada difícil. Não estou falando grego, não, né? Não vai entender, né? Não, Marília, não entendeu? Ah, sim. Eu já ficar preocupado. Marília não aparece. Quando aparece, vai dizer que não entendeu. Aí eu vou ficar preocupado. Diga, mano. Não tá falando... O não foi para não estar falando grego. Ah, ok. Entendi, Waninha. Vamos lá. E por fim, o Travis Stott, que ele nos ajuda ainda mais. São 3 referenciais para a gente entender porque realmente eu fiquei preocupado, porque realmente o texto é difícil. Mas vamos lá. O que Stott diz? Stott diz o seguinte. A mensagem desses versículos é atual e especialmente relevante às pessoas religiosas, nós. De acordo com o versículo 21, Paulo dirige-se àqueles que querem estar sob a lei. Olha só. Existem muitas pessoas assim nos dias de hoje. Não são naturalmente os judeus ou os judaizantes aos quais Paulo escreveu, mas pessoas cuja relação é legalista, que imaginam que o caminho a Deus é através da observância de certas regras. São cristãos professos que transformaram o evangelho em lei. Eles supõem que o seu relacionamento com Deus depende de uma observância restrita a regulamentos, tradições e cerimônias. Estão escravizados por elas, assim como os judaizantes. Então, olha que observação interessante, né? Ainda hoje, diante daqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, pode estar fazendo do Evangelho uma lei, assim como os judaizantes. E aí é por isso que nós estamos fazendo esse esforço todo para ler a carta de Gálatas com todo o cuidado, mas reafirmando que o Evangelho é um convite à libertação e não à nova escravidão. Não é para você sair da escravidão, da lei, e entrar no Evangelho com a mesma forma de raciocínio, com a mesma dinâmica de pensamento que os judeus tinham, que os judaizantes tinham. Em determinado momento do ministério de Jesus, ele fala que não se pode colocar vinho novo em vasilha de couro velha. Né? O que ele está dizendo ali? Está dizendo que o Evangelho é vinho novo. E o Evangelho, como vinho novo, não cabe dentro da mecânica, da dinâmica, da estrutura de raciocínio de uma vasilha de couro velha, obviamente fazendo referência aos judaizantes, à estrutura judaica. Né? O Evangelho é vinho novo. É vinho novo. E vinho novo que exige vasilha de couro nova, ou seja, uma nova estrutura de relacionamento com Deus, de relacionamento de obediência, é tudo novo. E isso, Paulo explora isso aqui de uma forma genial. Mas se a gente não ficar atento a esses detalhes, podemos passar sem perceber. Então eu vou caminhar bem devagarzinho, não estou subestimando a capacidade dos irmãos e das irmãs, mas estou subestimando a minha capacidade de me fazer claro. Então, qualquer coisa que eu falar e não ficar muito claro, por favor, falem. Eu tenho o maior interesse em tentar esclarecer. Tá bom? Vou tentar, pelo menos. Vamos lá. Então, diga, Renato Ramalho. É bom salientar o fato de que, por conta da interpretação alegórica,
e a capacidade das pessoas, à época da interpretação da Bíblia, colocaram um monte de coisa como sendo parte do que estava sendo lido no texto bíblico, inventando, como foi dito aí, criando imagens e coisa e tal, os reformadores abriram mão da interpretação bíblica de forma alegórica. Por quê? Porque nesse sistema de alegoria, o cara inventava um monte de coisa, dizia que feijão era arroz, que preto era amarelo, e ia inventando um monte de coisa, que não tinha nada a ver com o texto bíblico. Então, na reforma, ele abre mão, não aceita mais esse tipo de interpretação alegórica por conta desses fatos. É o que os citados pelo senhor aí vai, de forma direta, dizer. Né? A gente pode correr o risco, nessa tentativa de encontrar uma figura, uma imagem, algo para tentar explicar o texto, inventar coisa que não tem no texto nada, é apenas uma alegoria mesmo, que não tem nada a ver com o texto. Só essa participação. Exato, mas aí vai a minha crítica. A gente, como dizem, né? A gente vai dar banho na criança e jogar somente água suja fora. A gente não vai jogar água suja e a criança junto. Né? É por isso que Barclay, não somente Barclay, né? Alguns rabinos propõem essa caminhada aqui, como eu falei, de 4 passos. Então não é você sair de um diretamente para o outro. Você vai seguir, você vai ler o texto de modo devocional, você vai procurar saber a aplicação do texto para a sua vida, você vai fazer uma exegese, e depois da exegese você vai para a alegoria. Porque assim, aí vai uma crítica muito direta e, enfim, eu vou falar. Os reformadores que fizeram isso, alguns deles saíram de um extremo para outro, se tornaram legalistas. Então, olha como é perigoso, né? Então, na tentativa, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, tá, pastor Renato? Não estou combatendo a sua fala, não. Estou dizendo que o risco há dos dois lados. Tanto de você ser um fantasioso, alegórico, achar que tudo é alegoria, criar um monte de maluquice na cabeça, ou você ficar naquele legalismo de tintim por tintim da lei e perder o que o espírito da lei diz. Né? É como o próprio Stott fala. Stott fala o seguinte, que assim como um monte de tijolo não forma uma casa, né? Você pega um monte de tijolo, joga no canto de um terreno, ali não vai formar uma casa, apesar de casas serem feitas de tijolos. Um monte de versículo aleatório. Tem que compreender o espírito da coisa, né? A lógica do raciocínio. É por isso que nós estamos estudando trecho a trecho, mas como eu falei no início, essa expressão de Paulo aqui está dentro de um texto maior, de um raciocínio que ele vem desenvolvendo. Então ele não chegou logo aqui. É por isso que os pregadores, quando vai, enfim, pregar e pegar um texto só, lógico que em uma mensagem nem sempre o cara tem como ler um capítulo inteiro. Então ele pega um versículo, uma expressão, não tem problema nisso não. O problema é ele deslocar aquele texto do contexto que ele está proposto. É por isso que sempre eu estou lembrando, Paulo está escrevendo para responder os judaizantes, está escrevendo para os irmãos da Galácia, e tem esse pano de fundo que é a oposição que os judaizantes colocaram ali, tentando trazer a lei para os galátas. Então Paulo está respondendo a esses. Se a gente não compreender isso, esse texto não faz o menor sentido. Ok, gente? Vamos lá. Então já citei Barclay, já citei Code, já citei Stott. Então vamos lá para o trecho, vamos comentá-los. Mais uma vez eu separei, como um bom pastor batista, separei em 3 partes. Vocês me suportem. E nós vamos começar pela história, versículos 22 e 23. Me acompanhe, abra sua Bíblia aí, olhe para a sua Bíblia. 22 e 23 diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de um modo natural, mas o filho da livre, mediante promessa. O que Paulo está querendo dizer com isso? Vamos lá, vou destacar primeiro essa frase inicial, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Primeiro, Abraão é o primeiro dos patriarcas, todo mundo sabe, né? Quem era Abraão? Abraão era Enemeu, que vivia vagando daqui para ali, de lá para cá, até que ouviu a voz do Eterno dizendo: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e caminha para a terra que eu te mostrarei. De Abrão passou a ser Abraão, e de Abraão Deus fez a promessa de abençoar todas as famílias da terra. E aí vai um destaque que Paulo começou lá no capítulo 3, e é o início da argumentação que Paulo utiliza para combater os judaizantes dentro do terreno deles.
Os irmãos e as irmãs que acompanharam antes aí lembram que eu falei que Paulo faz uma inversão de compreensão da palavra descendentes para descendente, do plural para o singular. Por quê? Porque no plural, todos os descendentes de Abraão é todo judeu. E a gente vai ver já já uma exortação bem precisa de João Batista, que falando para os judeus que diziam, mas nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista fala, o que isso quer dizer? Se Deus quiser, ele pode fazer até que pedra se torne filho de Abraão. Porque Paulo vai pegando esse gancho aí, falando, não, isso não quer dizer muita coisa não, porque o que a promessa foi feita não aos descendentes, mas ao descendente, o descendente, a semente. Então, esse patriarca recebe a promessa, e por conta dessa promessa, né, que aqui no capítulo 4, versículo 4, Paulo fala que se cumpriu em Cristo, na vinda da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da sua lei. Esse Jesus que nasceu foi prometido lá em Abraão, e todo o povo judeu só existe na face da terra por conta da promessa da vinda do Messias. Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os 12, dos 12 veio... E aí, por conta disso, veio Cristo. Então, Abraão tem essa importância de ser o primeiro patriarca, de ser o pai de todos os judeus e de ser o pai da fé. Por quê? Porque aquele saiu caminhando na direção de Deus porque creu. Então, Abraão é o pai da fé, aquele que recebeu a promessa. Entre os judeus, os filhos de Abraão, na cabeça dele, eram aqueles que tinham a genealogia. Eu li em algum lugar, não lembro onde, que dizia que todo judeu ortodoxo ele tem a capacidade de levantar até 40 gerações. Né? Imagine, você lembrar do pai, até lá atrás. Eu não sei nem quem foi meu bisavô. Eu não sei quem foi meu bisavô. Os caras conseguem voltar por quê? Porque eles prezam por essa genealogia, a raça pura, né? Os puros. E além de tudo isso, eles entendiam que a herança de um bom judeu está em ter filhos homens. Filhos homens. Mulheres não eram contadas. Homens. Então, esse é o contexto aí que Paulo está trazendo para a gente, porque para os seus circunstâncias isso era muito óbvio. Tá? Essa fazia parte da cultura da época. Mas aí tem duas palavras que eu queria ler. O primeiro está em Mateus 3:9 e o segundo está em João 8:31 a 44. Aí eu vou pedir que você me acompanhe até lá. Gente, mais uma vez eu falo, se alguém quiser falar aí, liga o microfone e fala, tá bom? É BD, não é pregação. Apesar de vocês ficarem calados aí, deixando só eu falar, quero que vocês falem também. Primeiro Mateus 3:9. Como Maria deu o ar da graça hoje, eu vou explorá-la. Ela que vai ler pra gente. Mateus 3:9, Marília. Obrigada. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Olha que João Batista fala, né? Pega esse orgulho todo e joga na lona. Mas vocês estão se orgulhando de quê? Deus é tão poderoso que ele pode fazer com que pedra se torne filho de Abraão. Então ele joga por terra isso que para a gente pode ser uma besteira, mas para um judeu é algo extremamente importante. Mas diante do evangelho de Jesus, isso é nada. Paulo fala isso depois, né? Que toda a sua cultura, toda a sua bagagem, toda a sua tradição é como esterco. Esterco, todo mundo sabe o que é, eu não vou falar aqui. Obrigado, Marília. Agora, irmã Luzia, por favor, irmã Luzia, lê para a gente esse texto de João 8:31 a 44. É um trecho longo, mas é legal a gente ler. Tá me ouvindo aí, irmã Luzia? Deixa eu ver se o microfone está desligado. Espera aí, irmã Luzia. Pronto, liguei. Pode falar. É 8, João 8. Isso, João 8. Deixa eu pegar a referência certinha aqui. 31 a 44. 31, 44. Momentinho. Deixa eu ver se eu dei referência. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Segue, pastor. Segue, minha irmã. Se a senhora puder ler, por favor. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que não vistes em vosso Pai. Amém? Leu até 41? Até Isso. 41? Eu estava até o 38. Por favor, meu irmão. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi e que vos tenho falado, a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedei, Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. E disseram-lhe eles: não somos bastardos. Levamos um pai que é Deus. Até porque eu estou essa Bíblia aqui. Isso aí, minha irmã. Tá Deu ótimo. para entender, pastor? Deu, querida. Deu sim. Então, olha que... Obrigado, minha irmã Luzia. Obrigado, Marília. Amém, pastor. Amém. Olha que, como Jesus constrói o raciocínio. Jesus começa a falar, né, que se eles permanecessem firmes na minha palavra. Aí eles recorrem à lei, né? Recorrem à lei, porque Jesus fala: se conhecerem a verdade vos libertará. Aí ele fala: não, mas a gente já conhece, mas a gente não é escravo, por que você está dizendo isso? Aí Jesus implicitamente diz: vocês não estão debaixo da lei? Sim. Qualquer pessoa que transgride um mandamento da lei torna-se réu da lei, torna-se escravo da lei. Então, Jesus não está falando de qualquer verdade. Ele volta no versículo 36 e fala: não é sobre qualquer verdade que eu estou dizendo a verdade, ou eu estou dizendo a vocês. Estou dizendo que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, dizer que a liberdade vai libertar quer dizer muita coisa, não. Estou sem som. Eita. Estou me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Não estou ouvindo nada. Minha irmã, eu acho que então aí é a senhora. O som tá legal, pastor, tá bom. Tá bom, né? Então, percebam o seguinte: não é qualquer verdade que liberta, apesar de alguns estar usando essa frase hoje em dia aí. Não é qualquer verdade. Porque tem verdades que escravizam. Que Jesus está falando o seguinte: que a verdade é ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso, e eu já falei isso e vou repetir, por isso que a verdade para os cristãos não é um dogma, não é um axioma, não é uma doutrina. Verdade para os cristãos é uma pessoa. Jesus falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade para os cristãos é uma pessoa. Nós aprendemos sobre Deus olhando para Jesus de Nazaré. É isso que ele está dizendo aqui. Tente se colocar no lugar de um judeu, né? Judeus eram aqueles que ficavam lendo a Torá o tempo inteiro numa expectativa messiânica. Aí o que aconteceu? O Messias veio debaixo do nariz deles e eles não conseguiram ver. A pergunta é, por quê? O que aconteceu, gente? Eu nunca se perguntaram isso, não? Os fariseus ficavam o tempo inteiro estudando a Torá para que, ao menor sinal do Messias, eles corressem para crer.
Aí o Messias veio, fazendo milagres, dando sinais, explicando, e os caras não viram. O que aconteceu? Era apenas uma questão cognitiva, intelectual? Ou a religião tem a capacidade de cegar as pessoas? Ou às vezes a gente deixa o mais importante e ficamos no periférico. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Tem Bela que lembra o nome dele, eu sempre esqueço. Bezerra, esqueci o primeiro nome dele, eu acho que é José Bezerra. Escreveu um livrinho interessante que ele fala o seguinte, que nós cristãos, dentre outras coisas, né, ele fala o seguinte, nós cristãos tratamos o mais importante como secundário e o secundário como o mais importante. Não é muito verdade isso. O que a Bíblia fala o tempo inteiro? Se a gente fosse resumir uma palavra, o que mais Jesus falou foi sobre o que, gente? Amar os outros. Alguém discorda de mim? O que mais Jesus falou para a gente foi sobre amar os outros. É óbvio, mas a gente fica preocupando brechinha. O que Jesus falou sobre isso? O que Jesus falou sobre aquilo? E aí ficamos sobre... Gente, vamos ver o que Jesus falou o tempo inteiro? Porque se ele quisesse que a gente se preocupasse com outras coisas, ele ia falar de outras coisas. É mais ou menos o seguinte, quem está dando orientação para uma criança, você vai deixar bem claro para uma criança o que é mais importante. Pronto, você vai... E o que é mais importante, você vai falar mais, você vai explicar, você vai dar exemplo, você vai lá, você vem cá. É claro, é uma técnica de compreensão. O que você quiser que fique mais gravado, você vai repetir mais, você vai dar mais ênfase. Normal. Foi o que Jesus fez. Mas ao invés de focar nisso, a gente fica procurando, né? A gente, né? O ser humano é complicado. E aí, Paulo aqui faz isso, e Jesus e João Batista nos dão uma cacetada para a gente prestar atenção. Oi. E eu acho que é até uma característica, né? Vamos lá. E eu acredito que é até uma característica, né, dessa sociedade contemporânea, que é tentar falar alguma coisa que pareça que ninguém tem domínio, que ninguém conhece, que ninguém comentou ainda. E por isso que os temas periféricos falam. Esse aí fala o que ninguém falou, entendeu? E aí, às vezes, você vai analisar e fala, mas não, você tentou falar, mas chegou no final. E aí, por essa busca, hoje em dia, né, de querer ser alguma coisa, de querer falar diferente, de querer parecer que nós conhecemos, aí começando a tratar de coisas que não é o tema principal para parecer que você tem um domínio mesmo, né? Aí, quando você vai analisar, como diz um pastor, ele fala que é mais raso que um pires. Então, eu creio que é a característica dessa sociedade, né? Exatamente. A gente gosta de complicar as coisas. Jesus falou simples, claro, para ninguém ter dúvida. A gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Vamos lá. Mas aí o Paulo prossegue, né? Então, ele primeiro desconstrói essa ideia de Abraão, né, na cabeça dos judeus, para extensão, ser filho de Abraão é mais do que isso, é um pouco além. E aí ele vai para a primeira alegoria aí, que ele diz o seguinte: um dos filhos era filho da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, olha que interessante. Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Então, 2 filhos, todo mundo sabe. Ismael, filho de Agar, né? Tem versões que é Agar sem Agar, outras versões é Agar com Agar. A verdade é que Agar era escrava. E filho de Sara, o Isaac, que é da mulher livre. Aqui nós não estamos, para a gente não ser anacrônicos, nós não estamos discutindo o tema da escravidão. O foco aqui não é saber se era lícito ou não lícito. O Paulo está pegando, como eu estou falando, né? A alegoria de um fato que está dado. Uma história, aconteceu isso. Ele pega esse fato apenas de modo alegórico. Ok? Para a gente entender, eu não vou ler... Aliás, eu vou só citar os trechos para depois vocês lerem, tá bom? Para ilustrar, para a gente compreender isso aqui. Aqui seria uma matéria com pré-requisito. O pré-requisito para a gente compreender isso é ter lido Gênesis 15, principalmente versículo de 1 a 5, Gênesis 16, Gênesis 18 e Gênesis 21. Eu vou voltar rapidinho lá em Gênesis, só para citar. Então vamos lá. Qualquer coisa, falem aí, por favor, tá bom, gente? Primeiro Gênesis 15, que aí tem a promessa feita a Abraão. Eu vou ler rapidinho, 15, de 1 a 5. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos e herdeiro?
E o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco, um servo da sua casa. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Versículo 4, de Gênesis 15. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus, conte as estrelas, será que pode contá-las? E prosseguiu: assim será a sua descendência. Essa foi a promessa de Isaac. Bom, aí nós vamos para Gênesis 16, fala do nascimento de Ismael, a ideia que Sara teve, que Abraão acolheu, que foi deitar-se com a jovem escrava chamada Agar. E aí, versículo 18, Deus novamente promete um filho a Abraão. E 21 fala do nascimento de Isaac, tá bom? Então, depois vocês leem esses textos aí, mas o contexto que Paulo está trabalhando está dentro desse recorte aí de Gênesis, que vai do capítulo 15 até o capítulo 21. Pois bem. Então, volto novamente a citar Stott, para a gente embasar o que eu estou tentando dizer. Ah, tá bom, Fran Marques. Não sei quem é Fran Marques, mas pediu que quando alguém fizer algum comentário eu consiga tentar fazer um resumo aqui. Tentarei. Vamos lá. Vou citar Stott comentando isso. Stott fala assim: essas duas diferenças entre os filhos de Abraão, Ismael tendo nascido segundo a natureza, enquanto Isaac nasceu livre segundo a promessa, Paulo considera como alegórica. Ok? Todos são escravos por natureza. É isso que Paulo está querendo dizer. Até no cumprimento da promessa de Deus, sejamos libertados. Portanto, todos são Ismaéis ou Isaques. Quer sejam escravos por natureza, quer livres pela graça de Deus. Aleluia. Que maravilha, né, gente? Então, olha o peso da alegoria que Paulo está querendo dizer aí. Paulo está dizendo o seguinte: no final das contas, ou você é Ismael ou você é Isaque. Ou você vive aprisionado na lei, ou você crê numa promessa de que você seria transformado em filho. Coisa boa, né, gente? Que coisa linda. Vamos lá. Então, vamos para o argumento alegórico. Então, nós visitamos o histórico, que é a base para o alegórico. Então, o alegórico começa no versículo 24 a 27. Fala assim: isto é usado aqui como ilustração, destaque que eu fiz, como alegoria. Essas mulheres representam duas alianças: a aliança do Sinai e a aliança em Cristo. Na ceia memorial, 1 Coríntios capítulo 11, que a gente fala: essa é a nova aliança feita em meu sangue. Todo mundo lembra disso, né? Então, o evangelho é sobre uma nova aliança, diferente da aliança lá do Antigo Testamento. Então, uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E aqui uma pausa. A Arábia, naquele tempo, era compreendido como o país dos escravos, dos filhos de Ismael. Então, Paulo cita aqui a Arábia porque, para os gálatas, isso é muito claro. Tá bom? Alguém ia falar alguma coisa aí? Viu? Um momento, desculpa. Eu fiquei sem som e eu não fiquei ouvindo nada por um tempo. E eu gostaria de saber qual é o livro que o senhor está lendo aí, sabe? Que eu estava procurando e não encontrei. Tá, eu citei Gênesis. O que embasa todo esse contexto aqui desse trecho que nós estamos estudando é Gênesis do capítulo 15 até o capítulo 21. Pronto, Aí eu citei isso. Depois a senhora lê. Agora está ouvindo. Tá ok. Obrigada. Pronto, vamos lá. Vou voltar ao texto. Então, versículo 24. Isso aqui é usado como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Olha só, a atual cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a Jerusalém é a capital de Israel. E Israel vivia debaixo da lei que foi recebida lá no Monte Sinai. Então, essa é a construção do pensamento. Me acompanhe. Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e é a nossa mãe. Versículo 27, citando Isaías, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquelas que têm marido. E aqui
Isaías dá um nó, Paulo cita Isaías para dar um nó aqui, e a gente vai tentar datar já já. Então, me acompanhe aí. Mais uma vez, eu vou separando o trecho aí para comentando parte a parte. Então, primeiro, como ele disse, aqui é usado como alegoria de duas alianças. Quais são essas alianças? Já falei. Primeira aliança é a aliança da lei, feita na lei. E quais são as características dessa aliança? Me acompanhe. Primeiro é feita em Moisés. Então, Moisés é o grande legislador, grande libertador, o grande usado no Antigo Testamento, Moisés. Tá? Essa é feita na carne. Lembrem-se que essa aliança feita na carne era simbolizada no garoto que, com 8 anos de vida, era feito o processo de circuncisão. Todo mundo sabe o que é. Se você não sabe o que é circuncisão, jogue no Google lá, que tem, inclusive, imagens para te explicar melhor. Vou falar só que é circuncisão. E circuncisão é importante a gente falar porque é o que os judaizantes estavam querendo aplicar entre os gálatas. Então, tudo que Paulo falou do capítulo 1 até aqui é para nos ensinar o seguinte: se vocês fizerem a circuncisão, vocês estão voltando à antiga aliança. Compreenderam aí, gente? Tudo que Paulo vai construindo é o seguinte, ó, vocês estão na nova aliança. Mas se vocês quiserem fazer a circuncisão, vocês vão voltar à antiga aliança. E quais são as características da antiga aliança? Primeira é feita em Moisés, segunda é feita na carne, terceira é fundamentada na lei. Né? Quarta, sei lá, ela é heteronômia. O que é isso? É alguém de fora que está aplicando algo em você. É uma experiência de fora. Essa foi a crise lá de Nicodemos, lembra? Nicodemos chega para Jesus e tenta argumentar, Jesus, em outras palavras, Jesus diz o seguinte: Nicodemos, você está na antiga aliança ainda. Se você não nascer de novo, você não vai experimentar o reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque a transformação do evangelho da nova aliança é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. De fora para dentro é alguém que está aplicando a lei sobre você. De dentro para fora é uma lei que brota de você. Por isso que Pedro fala que aqueles que estão em Cristo são coparticipantes da natureza divina. É algo que Deus planta no seu coração e transforma a sua vida. Né? E a última característica da antiga aliança é que ela tem a Jerusalém terrena. Ok? Olha como Paulo vai construindo. Então, ele está explicando isso. Uma aliança procede do Sinai e geram filhos para a escravidão. Né? E aí ele usa H para embasar isso. H é apresentada no Monte Sinai, onde onde Moisés recebeu as leis, e ela corresponde à atual Jerusalém. Filhos debaixo da lei, filhos escravizados. E quais são as características da nova aliança? Preste atenção, gente. Me acompanhe. Nova aliança. A primeira é feita em Jesus de Nazaré. Em Coríntios, Paulo fala: em memória de mim, todas as vezes que beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Em memória de mim, uma nova aliança. Nós celebramos uma nova aliança feita em Jesus de Nazaré, feita no coração. Eis que vos dou um coração de carne, um coração sensível, tiro o coração de pedra. E é fundamentada na graça. É libertária. Vamos lá, John. Pastor, eu tô aqui. E aí eu fico perguntando, será que nesse texto Paulo não está levando em consideração o que aconteceu depois com Agar e com Ismael? Porque Agar, ela clamou a Deus, Deus ouviu o pedido dela e, enfim. E aí, e até Deus fala para Abraão não se preocupar, porque ele também é um descendente dele e Deus não vai deixar ele desamparado, não vai deixar Ismael desamparado, né? E aí eu fico pensando sobre isso, eu olho esse texto, mas eu olho só parte da história de Agar, eu não vejo a parte, sabe, toda ela, eu não vejo o fim da história de Agar, que é uma história de redenção e uma história de que Deus, ele liberta da escravidão e ele vai além disso, ele sustenta a vida e dá uma qualidade de vida para aquela pessoa. E Agar, ela se rendeu aos pés de Deus, ela se rendeu, né, enfim. E aí, por que esse texto não está levando em consideração o resto da história? Essa é a pergunta. É porque é uma interpretação alegórica. Por isso que eu estou dando essa ênfase, porque a tentação que nós corremos, João, é de considerar a história toda. E Paulo não está considerando a história toda. Está só pegando o início ali, está falando, olha, esse é filho da escrava e esse é filho da livre. Não está dizendo que é certo ou errado.
está pegando só as referências para ilustrar essas alianças. Esse é o maior dificuldade, porque a nossa mente vai logo para isso, João. É normal, entendeu? Por isso que eu falei no início dessa dificuldade que nós temos em fazer isso. É como uma metáfora, mas ainda assim não é uma metáfora, é uma alegoria. Então, porque fica difícil. Qualquer exemplo que eu for dar aqui, ele vai conter brechas. Eu não tenho capacidade. Eu entendi. É só que é como isso, na nossa cabeça, que foi colonizada e tal, nesse rolê ocidental, eu fico imaginando, pelo menos, que talvez não tenha sido muito justo, sabe? A Tom H. Não foi. Isso, sabe? Enfim, pegar só esse trechinho assim e excluir o resto. Mas eu entendo o que o Paulo quis fazer, eu entendo onde ele queria chegar. Mas, enfim, é uma opinião particular minha, assim. E talvez entendo. De Paulo também, né? Mas assim, ó, o que eu tô falando é o seguinte, é que é comum esse tipo de técnica, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, mas é bem esdrúxulo, mas só para tentar ilustrar. Seria mais ou menos se ele colocasse aqui um porco e um cordeiro na cabeça de judeu. Porque se ele falar de um porco na cabeça de judeu, automaticamente vai pensar de animal impuro. E se ele falar de cordeiro, vai automaticamente pensar de animal. Então, assim, se a gente pensar, mas hoje os porcos, a gente pode comer carne de porco, não, ele não está dizendo isso. Ele está só pegando o que aquilo representa. Eu sei que é um esforço, e é delicado a gente fazer isso, é uma figuração, é isso. É uma figuração, é uma metáfora, é uma alegoria. É um tipo de literatura que a gente não faz hoje, porque alguém poderia dizer o seguinte: mas aí está sendo desonesto, mas aí ele está desconsiderando todo. De fato, ele está fazendo isso porque essa técnica permite isso. Hoje, se a gente fosse usar um exemplo e não considerar todo o exemplo, nós estaremos cometendo, no mínimo, uma desonestidade intelectual. No mínimo. Então, enfim, é isso. Deixa eu só responder um comentário aqui do Facebook, gente. Amém, irmão Fran. Fran, nós estamos utilizando um aplicativo. Se você quiser comentar depois, fala aí que a gente explica o aplicativo que a gente utiliza aqui e você participa de um modo mais interativo, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, gente. Pastor. Oi. Só para não sair desse assunto, que o John colocou, me ajudou muito pensar nesse texto de Gênesis, de 15 a 21, como a maioria da história que é contada, né, no livro de Gênesis, como um texto narrativo e não como um texto doutrinário. Né? Por exemplo, alguém na faculdade disse: olha, a Bíblia diz, as bruxas não deixarás viver. E eu coloquei para ele, disse assim, que o texto estava dentro de um contexto narrativo de um povo, mas que quando Jesus vem, todas aquelas normas e condutas e leis, elas foram vencidas em Cristo. Não havia necessidade, ali não estava sendo exposto uma doutrina para nós seguirmos hoje. Né? Então, eu queria que tenha a ver isso que eu estou falando. Sim, mas eu vou tentar dilatar um pouco mais, tá? Me permita agora. John, Sara deu uma palavra solidária a você aí, ó. Sara falou assim, ó: você não está sozinho, John. Também me perguntei a mesma coisa, mas compreendo que o uso foi para fazer uma apreciação figurada das alianças. Exato. Também, John, quando eu li esse texto, é por isso que eu citei um monte de teólogo para explicar, porque a minha cabeça também foi automaticamente natural. E para isso, quando você conhece a história, automaticamente você vai para isso. Mas deixa eu voltar para Cora. Vou voltar para Cora e vou voltar um pouco mais. Essas 2 semanas eu venho conversando com o Neto esse tema. A Bíblia é a palavra de Deus? Se nós somos cristãos, nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse aí está entre aspas. E aí, me permita. Não porque a gente não ache, mas porque a gente entende que tem trecho das Escrituras que é fruto da época e que não cabe mais hoje. Por exemplo, esse trecho que Cora falou.
Se a gente não lê a Bíblia tendo cuidado histórico, cultural, nós corremos o risco de ser anacrônicos, que é pegar uma ideia do tempo e tentar aplicar hoje descoladas do seu contexto. É por isso que tem coisas no Antigo Testamento que era absolutamente normal e que hoje é um absurdo, né? Se você já leu o texto de Juízes 19, né, o caso da filha, da concubina do levita, quem já leu esse trecho? É absurdo, é uma violência brutal, algo que... Em que ele faz ele parte o corpo dela em muitas partes, não é isso? Isso, mas está na Bíblia. E alguém pode falar, poxa, mas o levita fez foi certo? Lógico que não foi certo. E foi da vontade de Deus? Se a gente disser que sim, a gente cai em uma contradição absurda. Como é que Deus permite aquilo? Né? Mas a gente tem que ir para o contexto e fazer esse filtro. Preste atenção, não se escandalizem com o que eu vou dizer agora. Nem tudo que os homens de Deus fizeram na Bíblia foi da vontade de Deus. Isso, não temos dificuldade de acreditar nisso, né, gente? Então, por isso que eu falo, a Bíblia, a palavra de Deus, mas a gente entende que nem tudo que aconteceu aqui foi da vontade de Deus. Porque quando a gente fecha um pacote só e fala, a palavra de Deus, a gente cai em contradição nos nossos próprios argumentos. Aliás, o próprio Paulo está falando isso aqui, explicando e está fazendo um esforço absurdo para dizer, olha, está escrito, mas não era para ser assim. Ok, gente? Ninguém ficou escandalizado com isso, não. Ficaram de paz? Amém, gente? Então, glória a Deus. Vamos lá. Então é isso, Cora. No Antigo Testamento, Deus mandava o povo destruir o povo e matava todo mundo, matava criança, matava idoso, matava bruxa, matava... O que é isso? É uma época que acontecia isso, que tinha um contexto, que tinha uma realidade que não cabe hoje. A gente não pode usar esse contexto de opressão, de violência para sustentar esse discurso hoje. Não cabe, não é da vontade de Deus. Bom? Então deixa eu voltar aqui, senão a gente não termina hoje. Então, e eu não fiz a correção, viu, gente? Aqui tem antiga aliança, mas é nova aliança. Me perdoe. Aqui está escrito antiga, mas é nova. Então, nova aliança em Jesus, feita no coração, fundamentada na graça, autônoma, e aí eu vou explicar autônoma lendo Jeremias 31 a 34. Me acompanha aí, por favor. Jeremias 31 a 34. Voltem lá, por favor. Por que que a lei, a nova aliança... Gente, estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Alguém pode ligar o microfone aí e dizer se está me ouvindo, por favor? Alto e claro. Pronto. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Tá, porque deu uma travada aqui. Pastor Renato, leia para a gente aí, Pastor Renato. 31 a 34 de Jeremias. Pastor, eu estou com dificuldade de enxergar. É bom que outra pessoa pudesse ler. Oi, posso ler? De 31 a 34. Aí vem dias, Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que ele fiz com seus pais, no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecem, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Gente, meu computador caiu tudo aqui, eu perdi onde eu estava. Então, eu estava fazendo a leitura do texto, não foi isso? Foi. Não foi, Malu? Pronto, me perdoem. Me perdi tudo, gente. Deixa eu voltar aqui. Caiu geral, mas vamos lá.
que Jeremias fala aí? Ele fala que na nova aliança a nossa experiência será autônoma. Por que autônoma? Porque você não vai precisar que ninguém fique te monitorando. É o que eu tenho dito o tempo inteiro na função da nova aliança. Você vive com Deus, você tem um compromisso de viver para a glória de Deus, não porque tem... Acredito, caiu de novo. Não porque tem alguém te fiscalizando, não porque tem alguém atrás de você, mas é porque você firmou um compromisso de coração diante do Senhor. Né? Esse trecho de Isaías aqui é fundamental, de Jeremias, é fundamental para a gente compreender a nova aliança. Né? Completamente diferente da antiga aliança. Completamente diferente. Tá? E vamos correr para a aplicação, porque já estourou. Gente, só vou fazer esse comentário agora desse trecho aí, que provavelmente na sua Bíblia está entre parênteses. Né? Que aí é a citação de Isaías 54. E como eu falei... Oi. Diga, pastor Renato. Desculpe. Não é. Ok. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui em Isaías 54. Ele vem falando dessa relação escravo e livre e tal. Aí de repente ele fala o seguinte, ó. Regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve filho, fique alegre. Como assim? Você que nunca teve trabalho de parto, porque são mais os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Então, o que ele está falando é o seguinte, Isaías, né? Profecia. Olha, você que é estéril, não fique triste não, fique alegre, porque essa mulher, essa escrava, tem mais filhos do que você. Só que aqui, mais uma vez, ele não está falando de Agar e Sara. Aqui ele está falando de Jerusalém. Jerusalém tem filhos, e você não tem. Você está triste por isso? Fique não, porque os filhos deles são escravos. Creia na promessa que virá um tempo em que na liberdade vocês nascerão. Olha que coisa linda. Me fiz claro, gente? Ele está falando do cativeiro da Babilônia. Ele falou, esses que se orgulham, né, essa que se orgulha que tem muitos filhos, os filhos estão escravizados. Não fique triste, não. Fique alegre. Por quê? Porque no tempo da graça, no tempo da libertação, vocês terão filhos. Então, ele fala, o contexto aqui da fala de Isaías 54 é o contexto do cativeiro da Babilônia. Não é sobre Sara e Agar, mas sobre esse período da escravidão e a promessa da libertação. O apóstolo aqui está chamando a atenção, no sentido alegórico, é que não basta ser filho de Abraão. Lembra-se da fala de Jesus e de João Batista. Não é suficiente ser filho de Abraão. O que importa é saber se você é filho da escrava ou da livre, da lei ou da graça. O sentido alegórico serve para isso. Paulo está pegando e o contexto fala o seguinte, olha, vocês todos aqui se acham filho de Abraão. Isso não é suficiente. A grande questão é, você está escravizado em uma lei ou você está livre na graça? Ok? E para terminar, porque já são 12 e um pouquinho, vamos para a aplicação. E na aplicação, primeiro, versículos 28 a 31. Vou correr, gente. O que significa dizer que somos filhos da promessa? Primeiro, nós temos comunhão com Jesus. Nossa comunhão não é com a lei, nossa comunhão não é com a tradição religiosa, nossa comunhão não é com a instituição, nós não temos compromisso em sustentar, não, nós temos comunhão com Jesus de Nazaré. Né? É como Jeremias fala, algo que foi colocado em nossos corações. É por isso que todo cristão precisa ter uma experiência pessoal com Jesus de Nazaré. Meu pai era crente, meu avô era crente, Paulo está dizendo aqui, não vale de nada. Né? O que vale é você ter encontro pessoal com Jesus de Nazaré, primeira coisa. Segundo, passamos por essa experiência de novo nascimento. Nós obedecemos a Deus não por conta da lei, nós obedecemos por um amor que nos alcança e nos constrange. É isso que até hoje muitos cristãos não entendem. O que eu faço ou deixo de fazer não é porque tem alguém me monitorando, não é porque tem uma lei que pesa sobre mim. Né? Paulo utiliza em Romanos a expressão a liberdade da lei do Espírito. Nós somos conduzidos pelo Espírito que habita em nós. Nós não nos relacionamos com Deus que está distante, porque eu preciso de alguém entre eu e Deus. Não. Eu tenho comunhão pessoal com esse Deus, com esse Cristo que se revelou para todos os que creem. É isso que nós estamos falando. Né? Novo nascimento. Vivemos pela graça.
e é a lei do Espírito. E nós somos cidadãos não da Jerusalém, nós somos cidadãos do reino de Deus. E, concluindo, assim como Isaac, é o que ele fala da perseguição, né? E aí eu vou falar bem devagarzinho, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim como Isaac, sofreremos perseguição dos que estão escravizados em leis, normas e fundamentalismo. Vocês vão ouvir o seguinte: né, essa igreja não facilita muito a vida de vocês, não? O pessoal não relativiza demais, não? O pessoal não é fácil demais, não? Já ouviu isso? Eu lembro de uma vez, eu era novo convertido, e aí tinha uma colega de escola que era da Assembleia de Deus. E ela me perguntou, você é de que igreja? Eu sou da Batista. Batista é bom, que pode tudo. Como se a liberdade fosse ruim, né? Como se a liberdade fosse ruim. E por que eles pensam assim? Porque para esses a graça é escândalo. Alguém fala o seguinte, o que você precisa fazer para ter comunhão com Deus? Aí você fala, basta crer. Como assim basta crer? Você não precisa subir uma escadaria de joelhos? Você não precisa conhecer todos os dogmas? Você não precisa dar seu dinheiro na igreja? Não. Basta crer. Isso é escandaloso demais para quem vive na lei. Isso é escandaloso demais. E o contrário. Como é o contrário? O contrário é o seguinte. Os filhos da escravidão são os que vivem debaixo da lei. Os que receberão a herança são os que vivem debaixo da promessa. Para os que vivem debaixo da promessa, para os que vivem na graça, a lei, qualquer lei, é escravidão. Tanto a lei de Israel, quanto os dogmas e as leis que o pessoal fica querendo colocar sobre todo mundo agora. É escravidão. E aí Paulo fala assim, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia, natural aqui, os filhos da lei, perseguia os que viviam segundo o Espírito na graça. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Isso chega, a gente treme na cadeira, né, John? Mas é alegórico, tá, irmão? É alegórico. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, não somos filhos da lei, não somos filhos de legalismo e de moralismo, mas somos filhos da graça de Deus, da liberdade que há em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que a carta aos Gálatas é a carta da libertação. Nós não somos escravos, nós não devemos nos sujeitar à escravidão. E aí se liga aí que é a hora da revisão. Para terminar, termino da seguinte forma. Primeiro, o que a gente aprendeu hoje? Que esse trecho deve ser compreendido de forma alegórica. Tá bom? Jamais ler esse texto de forma literal, senão você vai revirar o estômago, vai ficar com muita raiva. É alegórico. Tá bom? Segundo, é fundamental compreender a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Se não compreender isso, vai se misturar as coisas, porque a linha é muito tênue que divide, ao mesmo tempo muito precisa, né? A gente precisa compreender isso. E, por fim, somos filhos da graça, da liberdade, e nada nem ninguém deve nos libertar. Aquelas que foram libertos pelo Filho do Homem, verdadeiramente sereis livres. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém se escandalizou? Não, né? Todo mundo crente em Jesus? Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a gente terminar? Eu só gostaria de falar, fazer um comentário bem breve. Assim, pode falar. Esse texto que eu li de Jeremias, né? Parece até poético essa forma dele dizer que agora é pessoal, ninguém precisa ficar ensinando, porque o relacionamento vai ser entre a gente. Né? Chega a ser poético essa coisa dele deixar essa aliança assim. Não precisa mais de ficar incutindo, olha, tem que ser assim, como se fosse um cabresto, não. Agora é nós, a gente se relacionando, e eu vou cuidando, eu vou ensinar, eu vou estar neles, cuidando de tudo, dirigindo. Chega a ser poético. Chega a ser um maravilhoso, chega a não acreditar, né? Não é possível, não é possível, Jesus. É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Mais alguém, gente? John, querido John.
Talvez não faça muito sentido, mas esse estudo me trouxe à cabeça aquele texto de João 14, quando Cristo promete o Espírito Santo. E ele fala que o Espírito que vai vir é o Espírito da verdade, e o mundo não pode recebê-lo, né? E daí, nisso, é testificado quem são os filhos da promessa e quem não são os filhos da promessa, né? Quem são os filhos da escravidão. É muito bonito isso, né? Glórias a Deus, porque o Espírito dele testifica em nossas vidas a nossa salvação e nos guia no caminho da santificação, né? Isso é muito gratificante e é motivo da gente se animar perante as Escrituras e perante as coisas que a gente enfrenta em nossas vidas, né? As adversidades e as tentações, enfim. É motivo de se alegrar e de olhar para os céus e glorificar a Deus, agradecendo porque a gente não está só. E agradecer também porque é Ele mesmo que nos liberta, né, dessa escravidão. Isso é muito bonito. Sim, Graças a Deus. exatamente. Eu quero Mais só me unir a John, unir a Malu nessa sensação poética, assim, deliciosa, que é esse texto que tudo que a gente tratou aqui e o texto que John acabou de dizer, né, que o Espírito nos cela, está dentro de nós, é consolador, nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar, né? Então que esse Espírito ratifique, fortaleça dentro de nós tudo aquilo que nós ouvimos aqui e que a gente possa viver essa vida poética, livre, e permitir aos outros essa liberdade, essa alegria em Cristo, né? É isso. Sim. É isso e um monte de coisa. Importante, importantíssimo, fundamental. John, o cabelo do pastor está crescendo. Você tá vendo? Rapaz, você não sabe o prejuízo de gel para manter esse negócio organizado aqui, meu irmão. Libera! Tá indo fora que de vez em quando eu fico fora. Ah, meu irmão, olha o tamanho do bicho, olha isso. Libera, John, a gente vai, vamos fazer uma oração poderosa. Pastor Lázaro, não dá um tempo aí para mim, não. Vai, Renato Ramalho. Renato tá careca, gente. Eu tô aqui cheio de cabelo e Renato tá careca. Liga a câmera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pastor. Rapidinho que minha bateria também está acabando. Não sei. Cadê? Não sei. Então, eu tô bem calvozinho. Um pouquinho cabeça, né? Pouquinho é bondade sua, porque eu não tô vendo nada aí. A gente está falando sobre escravidão e sobre liberdade. Nós que queremos a graça estamos livres. Mas a Bíblia adverte, o mesmo Paulo adverte, que nós não devemos usar essa lei, essa liberdade, para cumprir aquilo que é apenas da carne. Apenas ter que desligar o vídeo. Porque a Bíblia também nos informa que o pecado nos escraviza. O pecado nos escraviza. Então, precisa, não é? Lançar a mão da palavra de Deus, para ver se nós não estamos deixando de ser escravo da lei e nos tornando escravo do pecado. Porque, segundo a Bíblia, quem comete o pecado é escravo do pecado. A gente está livre da lei, mas se não tivermos cuidado, nós podemos estar aprisionados ao pecado. Então, estar livre em Jesus Cristo é verdade, mas a gente precisa refletir se nós estamos livres do pecado ou se estamos escravos dele. Eu ia deixar passar, pastor Renato, mas não vou deixar, não. Pastor Renato parece aquele pai chato, né, que a gente tá lá se lambuzando com doce, ele fala, mas dá cárie, dá cárie. Tá, esse pai chato. Mas assim, gente, eu entendo isso, né? E eu entendo exatamente o que o pastor Renato está falando, essa preocupação. Mas é impressionante, né? Como a gente sempre fica apavorado com o pecado. Gente, a gente nasceu de novo, né? Pastor Renato, a sua preocupação é válida, eu não estou dizendo diferente. Mas como a gente vive apavorado, né? Mas será que isso não vai dar liberdade para o pecado? Não, gente. Quem se embasa nessa experiência da graça, para justificar qualquer prática pecaminosa, não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada.
é como Paulo fala lá para Tito. Para os maus, tudo será mal. Não adianta você vai explicar. O cara vai procurar uma brechinha. Mas aqueles que se encharcam nessa graça, vai fazer de tudo para estar mais perto de Deus possível. Jamais vai falar, não, já que pode. Não. Eu fui tão impactado por essa graça que eu quero estar mais perto de Deus possível. Mais perto de Deus possível. Mais perto de Deus. É isso. Né? Então a gente vai comer chocolate sim, a gente vai comer doce sim, Renato. E depois escova os dentes para não dar cárie. Tá bom, gente boa? Deus abençoe a todo mundo. Fiquem na paz. A todos. Bom almoço. Tchau. Tchau, Leandro Carnal. Ai, que saudade. Olha, tem Leandro Carnal aqui. Tem Emicida. John tá parecendo com Emicida. Ai, se eu fosse Leandro. Gente boa. Gente. Senhor é pequeno. Escola bíblica. Deus Tchau, abençoe. Isso foi bênção. Tchauzinho, bom descanso pra vocês. Bom almoço. Tchau. Bom apetite para vocês. Saudade de vocês.